Olá, bem-vindo a mais uma escola dominical. A nossa sala está tratando do assunto conflitos da vida. Hoje é um domingo muito especial para mim, porque estamos daqui a pouco retornando aos nossos cultos, né? O primeiro culto às 10 horas e o segundo culto às 19 horas. Se você puder estar aqui, vai ser um privilégio. Nós vamos ter a nossa Santa Ceia, vai ser um tempo assim, muito especial para todos nós. E o nosso assunto hoje é inferioridade e autoestima, né? Um tema tão importante, né, para a nossa vida. Qual é o conceito que nós temos a respeito de nós mesmos? Eu quero ler aqui em Romanos capítulo 12, versos de 1 a 3, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Muito bem, geralmente nós usamos esse texto de Romanos capítulo 12 para falar do novo nascimento, né, da nossa nova caminhada em Cristo Jesus, e Paulo vem falando aqui da importância de termos a nossa mente transformada, né, a nossa maneira de pensar ser modificada por conta da renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Uma coisa interessante, esse texto ele tem um paralelo muito íntimo com a inferioridade e com a autoestima. Por quê? Porque Deus está dizendo, né, através de Paulo, que nós devemos apresentar a Ele os nossos corpos. Então há um valor, né, inerente em nós por conta daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando a gente pensa em autoestima, nós temos uma definição, uma das que eu achei mais interessante, diz assim: autoestima é um sentimento ligado à maneira como me vejo, então como eu me enxergo, né? Como eu me percebo. E isso tem muito a ver com a nossa criação, né? Com a forma como nós fomos criados, com a maneira como os nossos pais nos viam e como eles se manifestavam com elogios ou críticas. Isso tem um poder de influência muito grande na formação do conceito que nós vamos criando a respeito de nós mesmos, né? O cristão, ele tem a sua autoestima baseada naquilo que Deus de fato revela na sua palavra. Eu só vou entender quem de fato eu sou à luz daquilo que a palavra de Deus diz, né? A Bíblia diz que tudo que o homem ele pensa, ele é. Então aquilo que eu penso a respeito de mim mesmo acaba criando um autoconceito, né? Então as coisas que eu penso, se eu sou capaz, se eu não sou capaz, enfim, isso tudo vai influenciando na formação da minha autoestima. E a Bíblia fala muito sobre a mudança, né, do nosso coração. Aqui Paulo está falando da renovação do nosso entendimento. Então há uma construção natural, né, quando nós nascemos e fomos vivendo em sociedade, tivemos a nossa família, o nosso primeiro ambiente social mais restrito, depois tivemos o nosso ambiente familiar se estendendo para a sociedade, e na medida que nós desenvolvemos o nosso conceito, o autoconceito, nós vamos vivendo e fazendo diferença no lugar onde nós estamos. E aqui Paulo fala da renovação da nossa mente. Quando o Evangelho entra, ele muda tudo, né? Paulo disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E aí as coisas antigas passaram e tudo se fez novo, né? Muitas coisas continuam, a gente continua filho dos mesmos pais, às vezes na mesma casa, né? Somos naturais das mesmas cidades, isso não muda, mas muda a nossa essência, né? Muda a nossa forma de ver a nós mesmos. Então, quando a Bíblia diz aquilo que o homem pensa, ele é. Então nós temos que ter um pensamento equilibrado a respeito de nós mesmos, né? Quando a gente fala de relacionamento, 3 áreas de relacionamento são importantes: a minha relação com Deus, a minha relação com o próximo e a minha relação comigo mesmo. Muitas vezes as coisas estão complicadas na nossa relação com Deus. As coisas não estão acertadas
na forma como eu me relaciono com Deus. E isso intimamente vai refletir na forma como eu vejo a mim mesmo e como eu vejo as outras pessoas. Quando a gente pensa em inferioridade ou autoestima saudável, nós temos que pensar primeiro no que a autoestima não é. Então há uma confusão na cabeça de muitas pessoas quando elas pensam que autoestima é esse orgulho excessivo, né, de quem eu sou. Então o texto que nós lemos aqui no verso 3 diz: ninguém pense sobre si além do que convém. Então há um parâmetro, né, e o parâmetro que é a graça de Deus e a fé. Então ele diz que pela fé nós tenhamos um autoconceito, né, baseado naquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Então tem muita gente que não tem uma autoestima saudável. O que na verdade ela tem é um orgulho excessivo, né? Essa é a primeira coisa que a autoestima não é. Segundo, é valorizar exageradamente as minhas qualidades, né? A Bíblia diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Deixe que as pessoas falem que você é sábio, que você é bom, que você é inteligente, né? Que não seja você a falar isso a respeito de si mesmo. Então, muitas vezes, nós temos esse valor exagerado, né, das nossas qualidades. Quando a gente fala muito das nossas qualidades, no fundo, nós somos inseguros. Então, nós precisamos reafirmar a nossa segurança falando das nossas qualidades. Mas isso nem sempre quer dizer uma autoestima saudável. Uma outra forma, né, errada de definir autoestima é atentar contra a teologia da autonegação. É muito importante quando a palavra de Deus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então, para seguir a Cristo, eu preciso aprender a negar a mim mesmo. E negar a mim mesmo não é negar o meu eu, é negar o meu egoísmo, né? É o eu no centro. Então, muitas vezes, o que se tem é um grande orgulho, né? E a gente acaba negando essa teologia da autonegação. Então eu preciso biblicamente entender que muitas vezes eu tenho que preferir o outro em honra, né? Eu tenho que dar o lugar ao outro, eu tenho que sofrer o dano, né? Muitas vezes nós não temos essa disposição para sofrer o dano, né? Nós queremos que o outro sofra o dano. E a última coisa é considerar-se o centro do mundo. Muitas vezes, na verdade, o que nós queremos não é a atenção, nós queremos ser o centro das atenções. E aí você vai falar com alguém que quer o centro das atenções, vai falar: não, é porque a minha autoestima é boa. Não, isso não é autoestima. Então, querer ser o centro das atenções pode ser uma grande soberba, né, da nossa parte. Então, vamos falar sobre o que a autoestima é e como que nós podemos lidar com ela. De onde vem a baixa autoestima? A baixa autoestima, ela pode parecer uma timidez, mas ela é, na verdade, uma incredulidade no que se refere ao que Deus vai fazer. Então, muitas vezes, nós somos incrédulos, nós não acreditamos no que Deus vai fazer na nossa vida, em quem nós nos tornamos, em Cristo Jesus, e aí nós temos uma aparente timidez. Autoestima, na verdade, né, a psicologia tem os seus conceitos, né, trabalha muito essa ideia de que você é muito bom, né, você é capaz, só que isso não resolve, né? Isso pode melhorar, isso pode ser bom para as minhas relações, mas isso não resolve o problema, né? Eu tenho que pensar a autoestima a partir dessa realidade que eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que traz uma autoestima saudável e equilibrada. Quando eu olho para a minha história, né, pelas coisas que eu passei, por aquilo que eu vivi, e eu vejo a obra do Espírito Santo me tornando uma nova criatura, e essa nova criatura em Cristo Jesus me traz essa autoestima aí equilibrada. Então, só para lembrar aqui, recapitulando o verso 3, né, Deus aqui usa o apóstolo Paulo para ensinar que nós temos que pensar a nosso respeito de forma equilibrada. Então ele diz: porque pela graça que me foi dada, então ele apela para a graça de Deus, que é um favor imerecido, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Achar o eixo, né, do equilíbrio, não pensar além e nem aquém do que nós somos,
só mesmo a obra do Espírito Santo. Ele diz: pense com moderação, pense com modo correto, né? Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Então Paulo está dizendo que eu preciso ter um conceito correto e equilibrado sobre mim mesmo. E a autoestima, né, é o equilíbrio. E toda vez que alguém se supervalorizar ou se inferiorizar, ele vai sofrer algum tipo de consequência. Uma outra coisa que a autoestima é sentir-se capaz, competente e seguro para dividir e para agir. Muitas vezes nós retemos as coisas porque não temos segurança. Eu sou exatamente aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, né? Eu não preciso viver na dependência de elogios. Embora o elogio seja importante, ele não pode definir o meu conceito, né? O autoconceito. Eu preciso estar afirmado naquilo que a palavra de Deus estabelece, né? A Bíblia diz que eu fui criado em imagem e semelhança de Deus e pronto, para mim está tudo resolvido, né? Isso não foi dito de nenhum animal, de nenhuma obra da criação de Deus, foi dito a nosso respeito, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso é maravilhoso, né? Somos os únicos seres capazes de falar, capazes de entender. Então isso é um privilégio muito grande. Então Paulo diz que nós somos o poema de Deus, né? Feituras de Deus. A palavra no grego significa poema, né? Então nós somos o poema de Deus. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Olha que coisa interessante. A menina dos nossos olhos é a parte mais sensível do nosso corpo. Então Deus está dizendo isso a nosso respeito. Reconhecer que mesmo eu sendo um pecador em Cristo, eu recebi uma nova identidade, né? Nós temos o DNA de Cristo. Então ninguém precisa viver com autoestima baixa, né? Eu posso me sentir amado, me sentir valorizado por Deus, porque Ele se entregou a meu favor. Isaías, no capítulo 53, falando sobre a obra de Cristo, diz que Ele, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. Então olha o que Deus, através de Cristo, né, conquistou para nós, né, na cruz do Calvário. Então, entendendo o que não é autoestima, entendendo o que é autoestima, nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que é como desenvolver essa autoestima equilibrada. Porque o propósito de Deus para nós é o equilíbrio, né? Quando Paulo escreve à igreja de Filipos, ele fala para não andar ansiosos de coisa alguma, ele usa a expressão moderação. Ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação significa equilíbrio. Então, para desenvolver uma autoestima equilibrada, nós temos que conhecer o conceito bíblico de uma boa autoestima. É importante o que a psicologia ensina sobre autoestima, é importante, mas qual que é o fundamento da psicologia? Conheça a ti mesmo, né? Você é capaz, né? A nossa base, o nosso fundamento é Cristo, o nosso fundamento é a palavra de Deus. Então é aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito que vai gerar em mim uma autoestima equilibrada. A segunda coisa é fazer uma avaliação realista a respeito de si mesmo. Eu não posso fantasiar, né? Fantasia é coisa de criança. Hegel disse que as fases do desenvolvimento passam pela fantasia da criança, o sonho do adolescente, o projeto do jovem, a realização do adulto e a recordação do velho. São as fases da nossa vida. Então, muitas vezes, nós somos muito imaturos, né, quando nós não temos uma avaliação realista a respeito de nós mesmos, né? Eu preciso me deparar com a verdade, mesmo que eu saiba que Deus tem um projeto de algo concreto, né, acabado para a minha vida, eu estou em processo, né? A Bíblia diz: andemos de acordo com o que nós já alcançamos. Nós não atingimos a perfeição, nós temos os nossos defeitos, mas eu tenho que ter uma avaliação bem realista a respeito de mim mesmo. Terceiro, reconhecer as reais virtudes e defeitos que eu possuo. Eu tenho virtudes, eu também tenho meus defeitos, né? E eu tenho que saber lidar com isso, né? Nós aprendemos, inclusive, quando nós admitimos os nossos erros e as nossas falhas, né? Deus não nos fez para sermos perfeitos, né?
Ele nos fez para reconhecermos as nossas imperfeições. É claro que o alvo de Deus para a nossa vida é a perfeição, né? Paulo diz, eu não obtive a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Há um desenho estabelecido por Deus, né? Paulo diz até que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo, né? Então, qual é a estatura e a plenitude de Cristo? Então, uma vez que eu me converto e recebo a mente de Cristo, eu posso pensar e avaliar todas as coisas agora à luz dessa mente, né, que eu recebi em Cristo Jesus. A quarta coisa é confessar os meus pecados e sentir-me perdoado por Deus. Qual que é o grande problema? Muitas vezes nós até confessamos os nossos pecados, mas agimos como se Deus de alguma forma tivesse ainda nos punindo pelos nossos erros. Como é difícil, né, colocar no nosso coração aquela palavra de Miqueias capítulo 7. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e deles jamais se lembra. Não é uma lembrança, né, no sentido de trazer à mente alguma coisa, não é um apagão que Deus tem, não, ele não lembra no sentido de botar na nossa conta, né, de cobrar isso de nós, não, isso já está resolvido, isso ficou no passado. Então é muito importante que eu confesse para Deus os meus pecados, mesmo Deus sabendo que eu cometi determinado pecado, Deus espera que eu, através dos meus lábios, eu confesse o meu pecado e receba o seu perdão. Quinta coisa é traçar alvos realistas e rever quais são as minhas prioridades. Muitas vezes as pessoas se perdem na autoestima. Por quê? Porque elas se tornam mão de obra. Elas pensam que elas são na medida que elas têm, na medida que elas produzem, na medida que elas sabem. Então, a referência de autoestima é o que a pessoa adquiriu, é o conhecimento, é a posse, né? É o que ela tem, e é o que ela sabe, é o que ela produz. Não. O nosso valor está em quem nós somos, né? Em quem nós somos, esse é o nosso grande valor. Então eu tenho que traçar alvos para a minha vida baseado nisso. Muitas vezes os nossos alvos não são realistas e muitas vezes nós não estabelecemos prioridades. Em sexto lugar, vencer aquele espírito excessivamente crítico e negativo. Como isso mata, né, gente? Muitas vezes você conversa com as pessoas e em pouco tempo você descobre o quanto elas são críticas, o quanto elas são negativas. Elas carregam isso na vida delas. Quem vai ter uma autoestima saudável se ela é completamente negativa e crítica a tudo? Ela não consegue ouvir nada sem tecer uma crítica. E muitas vezes até ela acredita que é uma crítica construtiva, mas não tem nada de construtivo naquilo. É porque ela tem realmente uma necessidade de ser crítica. Sétimo lugar, respeitar e reconhecer e elogiar as pessoas. Quantas vezes nós temos uma autoestima tão baixa que a gente não vê virtude nas outras pessoas? Ou a gente vê a pessoa muito melhor do que nós, e aí nós sentimos a pior pessoa do mundo, ou nós não conseguimos ver virtudes nem nas outras pessoas. Então eu preciso aprender a respeitar, eu preciso aprender a reconhecer, e eu preciso aprender a elogiar as pessoas. Oitavo lugar, cultivar amizades sinceras. Que hipocrisia é esse mundo nosso. Puxa vida, as pessoas estão desistindo dos relacionamentos por conta das hipocrisias, mas nós somos um povo que entende a importância da sinceridade. Eu não sei se você sabe, mas a etimologia da palavra, né, a palavra sinceridade ou sincero, vem da palavra latina, né, que é sincero, que é sem cera. Então, as pessoas faziam os móveis, né, de madeira e eles pegavam aquele pó da serragem, misturavam com cola, e eles tampavam o buraco, passavam a lixa e depois envernizavam. Então quem olhava o móvel parecia perfeito, né? Mas no fundo ele estava com essas correções aí. Então quando alguém ia comprar um móvel, né, nessas condições, ele perguntava: esse móvel é sem cera? Então sinceridade é assim, né? A gente tem que ser verdadeiro, embora eu já tenho dito isso aqui, que as pessoas querem muito mais a nossa sensibilidade do que a nossa sinceridade. Mas se você puder ser sincero e sensível, isso é maravilhoso. Nono lugar, então, é viver de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós sofremos
e temos uma autoestima baixa porque estamos envolvidos com um turbilhão de coisas, né? E nós não valorizamos, nós não priorizamos a vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero terminar agora falando como ajudar outros com a sua autoestima. Tem muita gente que está sofrendo, né? E você pode ser instrumento de Deus para abençoar essas pessoas. A primeira coisa é apresentar o conceito bíblico de uma boa autoestima. Então, quando a pessoa vir falar, meus pais falaram isso, as pessoas falaram aquilo, olha, coloca uma coisa no seu coração. É o que a palavra de Deus diz que nós temos que colocar em conta. É o conceito bíblico. Esse é o ponto mais importante. Segundo, tornar mais prático o processo de pensar moderadamente sobre si. Vamos dar um exemplo aqui. Faz uma lista, né, dos aspectos que a pessoa considera negativo ou positivo na vida delas. Aí você vai ajudá-las. Através dessa lista, você vai conseguir avaliar qual é o autoconceito dela. Terceiro, exercer o perdão e sentir-se totalmente perdoado. Muitas vezes, as pessoas estão sofrendo porque elas não conseguem exercer o perdão. Nós temos batido tanto nessa tecla, né, nesse tema do perdão, da importância do perdão nas relações. E quanto mais eu falo, mais eu percebo a necessidade de falar sobre isso. Então, ninguém tem uma autoestima saudável se ela não sabe perdoar e se ela não sabe sentir-se perdoada. Quarto lugar, mostra atitudes práticas. Muitas vezes, eu quero ajudar as pessoas, mas eu só tenho teoria. Eu preciso mostrar para as pessoas coisas que são práticas. Quinto lugar, aliás, dentro dessa prática, deixa eu falar aqui 5 coisas. Primeiro, vença o espírito excessivamente crítico e negativo. Se você quer ajudar alguém, você tem que vencer isso na sua vida. Segundo, respeitar e reconhecer e elogiar as pessoas sem se sentir menos ou mais do que elas. Fica livre para fazer isso. Puxa, por que é tão difícil, né, elogiar as pessoas? Terceiro, aplicar os ensinamentos bíblicos em todos os setores da vida. Nós temos já o nosso manual, nós temos a nossa referência absoluta, que é a palavra de Deus. A Bíblia tem ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, que a palavra de Deus é útil para correção, para educação. Então, a palavra de Deus é que nos norteia, é ela que nos orienta. Cultivar amizades sinceras, eu já falei. Agir como pais, professores e líderes de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes queremos usar a nossa autoridade paterna, muitas vezes queremos usar a nossa autoridade líder, a nossa autoridade professor com alunos, quando na verdade não é isso que eles precisam do nosso exemplo. E eu quero concluir então o nosso estudo sobre inferioridade e autoestima, dizendo que a igreja ela não tem apenas um papel curativo, mas ela tem acima de tudo um papel preventivo, né? Muitas vezes a igreja, que deveria ser uma instituição de cura, ela tem sido uma instituição de doença. Então a gente devia ser, como igreja, né, uma igreja que exerce um ambiente onde as pessoas são tratadas e curadas, né? Então, ao invés da igreja ser uma comunidade terapêutica, ela passou a ser uma comunidade patológica. Quantas doenças elas são do nosso ambiente religioso? Quantas pessoas adoecem quando vêm para a igreja por conta das religiões, por conta das tradições, por conta de tanta coisa que não restaura, que não comunica vida. Então, temos que ser esse ambiente, né? O pequeno grupo, as nossas relações, o nosso ambiente nos cultos, nas nossas reuniões, tem que ser esse lugar onde as pessoas são completamente curadas. E eu quero terminar dizendo que na nossa vida pessoal, nós temos que perguntar como nos vemos e o que nós precisamos adequar
à realidade em que nós vivemos. Então ninguém pense a respeito de si mesmo além do que convém. Há uma medida, há uma referência. Nossa autoestima, ela é construída no fato de que nós somos uma nova criatura, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, embora a nossa história de vida nos afete, ela não nos define. Eu não sei o ambiente que você nasceu, mas Adão nasceu num ambiente favorável, tudo dava certo, ele nasceu no jardim e tudo deu errado. Jesus nasceu num ambiente de estrebaria, não tinha lugar para ele, né? Um ambiente completamente errado e deu tudo certo. Então não é a minha história, não é de onde eu vim que vai determinar quem eu sou. O que vai me determinar é aquilo que a palavra de Deus diz. Pai, nos ajude a lidar com os nossos complexos de inferioridade, com o nosso sentimento de superioridade, nos dê uma autoestima equilibrada, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Logo mais à noite, no nosso culto, nós vamos falar sobre como encorajar-se pessoalmente. Até lá, um abraço.